Olá, sejam bem-vindos a mais uma das nossas sessões de biblioterapia. O livro que temos para hoje intitula-se Meu Amor, Meu Segredo e é da autora Julie Cohen. Este livro fala-nos sobretudo de escolhas e das culpas que daí podem derivar, bem como das responsabilidades que é preciso assumir. A história é-nos contada do presente para o passado, de modo que, aos poucos, vamos tentando perceber o mistério que acontece logo que o livro começa. E começa como Robert, que é o marido de Emily, é diagnosticado com Alzheimer. Os sintomas já são muito notórios e ele tem medo que um dia venha a esquecer-se de continuar a guardar aquele que é o grande segredo da sua vida e da sua felicidade com Emily. Por isso, toma uma decisão, a de sair de casa e não mais voltar. Para onde é que ele foi? Atirou-se ao mar, simplesmente. Terminou com a sua vida. Mas o que poderia justificar uma atitude destas? Que segredo tão grande é esse que ele teria medo de algum dia se esquecer de ficar calado sobre o assunto? Então, vamos à história. Esta é uma longa história de amor. Emily e Robert já estão juntos há cerca de 50 anos, mas já se conheciam 10 anos antes de tomarem a opção de ficarem juntos. Eles conheceram-se numa estação de comboios e à primeira vista foi como se tivessem reconhecido, como se tivessem descoberto algo de especial entre ambos. Depois, nas 48 horas seguintes, passaram o tempo praticamente todos juntos e acabaram por, apenas neste curto espaço de tempo, descobrir um grande amor um pelo outro. Mas Robert está de partida para a Itália, porque ele é marinheiro, e Emily é estudante de medicina, por isso não poderá acompanhá-lo. De modo que nem sequer sabem quando poderão voltar a ver-se. Robert insiste em que lhe escreverá, em fazer-lhe promessas de que irão ficar juntos, mas Emily pede-lhe que não o faça, porque nada sabem do futuro e que o que importa é apenas o momento presente. Seja como for, ao longo destes meses, ela vai recebendo sempre cartas dele e ele dela, até que chegam as férias de verão e Emily conta aos pais que gostaria de receber em casa aquele que é para ela um grande amigo, assim o designa, apesar de ser muito mais do que isso. A mãe faz-lhe uma série de avisos porque está muito receosa que, devido à profissão de Robert, a filha possa ir atrás dele e deixar para trás a sua brilhante carreira. Antes da chegada de Robert, de facto, a mãe de Emily dá-lhe um valente sermão e depois diz que está com dor de cabeça quando ele chega. Antes deles irem passear, fazer o reconhecimento do lugar onde ela mora e de, enfim, matarem um pouco das saudades que têm um do outro. Ele pede-a em casamento e oferece-lhe até um anel de noivado. Quando finalmente Robert chega para jantar, a mãe de Emily tem uma atitude completamente inesperada. Ela perde a cor das faces e grita-lhe para que ele saia imediatamente de sua casa, deixando todos perplexos e sem compreender aquela reação. Depois
Emily vai levar Robert para outro lugar onde ele possa ficar e volta à casa para ouvir dos pais aquilo que jamais imaginaria ouvir. Bem, vou revelar-vos já aqui qual é o segredo, afinal, que eles terão de guardar toda a vida se decidirem ficar juntos, o que já vimos que acabará por acontecer. Aquele que Emily tem como pai não é, na verdade, seu verdadeiro pai. No tempo da guerra, a mãe de Emily, Charlotte, conheceu um piloto americano por quem se apaixonou e de quem teve a filha, Emily. E esse piloto não é mais nem menos do que o pai de Robert. É verdade, esta é uma situação completamente inusitada. Emily não pode acreditar e é muito transtornada que vai dar a notícia a Robbie. Robbie fica perplexo, mas diz que ninguém tem nada a ver com isso. Ela faz-lhe ver que é imoral, que não pode ser. Ele insiste, mas ela acaba por ganhar aquela discussão. Parece-lhe impossível. Afinal, são irmãos. E a reação da mãe foi de choque, porque Robert é igualzinho ao pai quando tinha a sua idade. Assim, ficam 10 anos sem se verem. No fim desses 10 anos, por uma coincidência, Robert vê a irmã de Emily e pede-lhe o contacto dela apenas para ter notícias. A irmã de Emily não lhe o quer dar, porque diz que ele destroçou o coração da irmã. Ela nada sabe sobre a verdade, mas acaba por lhe dar o contacto. É assim que Emily e Robert acabam por se encontrar. No entanto, Emily é casada com um ex-colega da universidade, que é médico cirurgião, e tendo-se ela formado em ginecologia e obstetrícia. Eles estão de regresso de uma missão humanitária e para passar férias com os pais dela antes de regressarem à Inglaterra para a sua vida dita normal. Não têm filhos para já. Robert é também casado, mas tem um filho de quem gosta muito e do qual não se quer separar. Porém, ele tornou-se alcoólatra e a mulher está farta desta situação, dizendo-lhe que não quer um marido assim e que, portanto, ele terá que decidir ou mudar ou então ela o abandonará, levando o filho e não lhe permitindo mais vê-lo. Ele está, portanto, numa situação impossível. Emily e Robert voltam então a encontrar-se, como vos tinha dito, e eis que vão velejar, algo que ele gosta muito de fazer e lhe ensinou a ela também a fazê-lo. Nessa situação em que estão ambos, há uma tormenta e Robert quase se afoga. É Emily que o salva. No entanto, é nesse momento que ambos percebem que não poderiam jamais viver um sem o outro e, portanto, decidem fugir. Fugir de tudo e de todas. Mas aquele segredo há de acompanhá-los para toda a vida e pagarão também caro por ele. Em primeiro lugar, Emily corta todos os laços familiares e, apesar de receber um postal a informar quando a mãe falece, ela resolve ir, mesmo sem antes ter tido qualquer notícia da família, ao funeral da mãe,
mas é maltratada pelo pai e também pela irmã. Ela sente-se terrivelmente, mas não admite que lhe coloquem as culpas, porque ela diz que a mãe não morreu de desgosto, mas sim por razões biológicas. Esta é uma questão interessante, porque a irmã acusa a mãe ter ficado doente com cancro devido ao desgosto que teve com Emily. Mas a Emily diz que assim não é possível ter acontecido. Há uma grande discussão sobre este assunto, algum debate, se efetivamente o cancro resulta de situações emocionais mal resolvidas. Conclusões ao certo não vos posso apresentar. Mas o que é verdade nesta situação é que Emily não aceita levar com as culpas da mãe ter falecido e do pai estar tão precocemente envelhecido. Ela regressa à casa para onde se sente feliz com o marido, apesar de nunca terem chegado a casar, porque não podiam. E, como também não podiam ter filhos, acabam por tentar adotar. No entanto, precisamente por não serem casados e por Robert já ter um filho, é um processo bastante difícil e são avisados de que provavelmente não conseguirão o objetivo de uma criança para adoção. Assim, há um advogado que os convida a visitarem-no para que ele possa ajudá-lo. Este advogado cobra rios de dinheiro, mas eles estão dispostos a tudo. Vendem o barco, pedem dinheiro emprestado e acabam por conseguir um menino para seu filho. Tempos mais tarde, anos mesmo, sai no jornal uma notícia devastadora que este homem foi denunciado como tendo roubado crianças para vendê-las a pais que as queriam adotar. Se é este o caso de Adam, o filho adotivo de Emily e Robert, eles não sabem, mas têm muito receio de serem acusados de terem, de alguma forma, participado numa fraude desta natureza e, por isso, têm de fugir, mais uma vez, levando o seu filho consigo. Entretanto, um dia, Robert encontra o seu primeiro filho, William. Mas este não quer reconhecer o pai. Tem-lhe ódio, na verdade, porque se sentiu abandonado, enquanto que ao irmão tudo foi dado. Mais uma culpa para Robert ter que gerir e assumir. Finalmente, William está longe, apesar de ter passado por uma fase bastante difícil, em que também andava envolvido na bebida e morava em condições deploráveis. No presente, Adam está casado e com filhos, Emily e Robert felicíssimos com os seus netos, William está longe, mas há o problema do Alzheimer que surgiu e assombrar a vida de Emily e Robert e de toda a família, ainda que Adam e a esposa garantam que lhes darão todo o apoio necessário. No entanto, por todos estes segredos e pelo maior de todos que já falámos, Robert toma a decisão que vos contei no início. Num pós-fácil, Emily diz que, apesar de finalmente Robert lhe ter dado a liberdade, ela prescindiria de toda a liberdade para fazer tudo de novo. Esta foi uma história de amor vivida de forma intensa, bonita, apesar de, durante algum tempo, enquanto esteve casada com o seu primeiro marido, Emily
tentar a convencer-se de que o amor era a cumplicidade, a proximidade, o ser companheiro. Na verdade, foi com Robert que ela tinha aquele amor pleno, verdadeiro e intenso, juntamente também com este companheirismo e amizade. Ao longo de toda uma vida, foram felizes. A que preço? Perguntem-se a vós próprios e respondam. Valeu a pena? E o que fariam se fossem vocês? Até à próxima.